Fala galera, mais um vídeo aqui e o review que eu vou fazer hoje é do Xperia C. Esse é um smartphone da Sony, que ele é um smartphone intermediário, ele tem preço para isso, mas tem como principal destaque o tamanho de sua tela, que é uma tela de 5 polegadas, então ele é quase um phablet, por assim dizer. Mas será que somente a sua tela justifica comprar ele frente à grande concorrência, ao grande número de aparelhos nessa faixa de preço de intermediários que existe hoje? Vamos ver isso, analisarmos aqui nesse review. O design dele, como vocês podem reparar, ele lembra bastante o Xperia Z1. Por quê? Principalmente no tamanho. Ele é um aparelho que tem 141,5 mm de altura, 74,2 de largura e 8,9 mm de espessura e pesa 153 gramas. Por que eu disse que ele parece um pouco com o Xperia Z1? Justamente pelas suas dimensões. Se nós repararmos aqui, as suas bordas são bem largas comparadas com outros aparelhos de outras marcas, que a Sony, até o Xperia Z1, ele investiu nessas margens grandes, coisa que o usuário não vem gostando. Também na parte de cima e na parte de baixo há um espaço muito grande. Se levarmos em consideração que ele tem botões virtuais aqui na tela, não haveria necessidade então de um espaço, uma sobra tão grande aqui embaixo. Então ele é realmente um aparelho grande. Mas se você não liga para a questão do tamanho do aparelho, e sim valoriza muito o tamanho da tela, isso não vai ser um problema para ele. O acabamento dele é um aparelho de plástico, mas não é um plástico que aparenta ser vagabundo, pelo contrário. Ele parece ter aí uma qualidade muito boa de construção, tanto aqui que ele existe um pouco de curvas aqui nas laterais dele. Nas laterais também existe uma pequena plaquinha de alumínio que fica aqui do lado, que dá um design mais bonito nesse aparelho. E de um lado aqui nós temos, ele continua ainda com o padrão de design chamado pela Sony de Omni. O que é? Primeiro nós temos um botão aqui um pouco maior e saliente, que ele utiliza para desligar a tela e também para ligar o aparelho. Segundo a Sony, é mais fácil utilizar ele grande assim, porque através do dedo aqui fica mais fácil o usuário fazer isso. Ele tem aqui as teclas de volume e também uma tecla dedicada a tirar fotografias, né, que é uma característica que todos os aparelhos da Sony possuem. Do outro lado, aqui o conector micro USB. Na parte de baixo, somente o microfone, né, na hora de você fazer ligações. E na parte de cima, o conector P2 do fone de ouvido. A tela dele, conforme já foi dito, é uma tela de 5 polegadas. E a resolução dela é de 540 por 960 pixels, uma resolução QHD. Infelizmente é pouco para esse aparelho, porque com uma tela desse tamanho de 5 polegadas, essa resolução dá mais ou menos 220 pixels por polegada de densidade, ou seja, é muito pouco. Em que sentido? Se você começar a analisar ou começar a enxergar esse smartphone bem de perto, vai dar para notar, como vocês podem ver bem claramente aí no vídeo, que começa a aparecer o serrilhado ali dos ícones. E olhando ainda mais de perto, talvez pode ficar um pouco embaçado. Claro que isso não é o fim do mundo, isso não vai prejudicar tanto assim o uso desse aparelho, que ainda é uma resolução, vamos dizer, aceitável para ele. Mas vamos analisar que nessa faixa de preço nós temos um Moto G que tem uma tela menor e mesmo assim possui uma resolução HD, então ele pode perder nesse quesito frente a esse concorrente que é o Moto G. De hardware, ele tem um processador quad-core de 1.2 GHz. Porém, vale lembrar que o processador utilizado nele é um processador MediaTek MT6589. Por que vale a pena ressaltar? É um processador que não é muito utilizado pelas grandes marcas, porque é um processador de uma marca que faz smartphones ou faz processadores mais baratos. Isso é claramente evidente justamente na sua velocidade, nos testes de benchmarks, que embora sendo um processador quad-core, ainda não é o mesmo desempenho que um quad-core, por exemplo, da Qualcomm, um Snapdragon. De memória RAM ele tem 1 GHz e de armazenamento interno ele tem 4 GB. E tem ainda espaço aí para você até 32 GB colocar cartões micro SD. Se nós olharmos ele aqui por dentro, é até um pouco difícil abrir ele, que a capa dele vai até a parte da frente. Vamos tirar aqui, ó, que é bem difícil, mas você vai conseguir aqui. Você desmontando ele,
nós temos na parte de dentro, ele tem uma bateria de 2.390 mAh, mas essa bateria é interna, não tem como removê-la. Ele é um aparelho dual SIM, então você pode ver aqui que tem a entrada para os dois cartões micro SIM card e ainda a entrada para um cartão micro SD de até 32 GB, então 4 de interno mais 32. Uma vantagem dele frente a outros concorrentes é que é possível você instalar diretamente os aplicativos diretamente no cartão. Ainda falando a respeito do desempenho dele, no AnTuTu Benchmark ele fez 14.328 pontos. É uma posição, vamos dizer assim, que não é de um topo de linha, obviamente, mas fica aí na faixa dos seus concorrentes, que são smartphones intermediários. Então, nessa questão de desempenho, ele não é um aparelho ruim. Testando ele, vamos jogar aqui o jogo. Vocês podem notar que ele consegue rodar aqui, basicamente o Dead Trigger, mas vale ressaltar aqui que ele não está no máximo de potência do jogo. Vamos ver como é que ele se sai. Nós estamos aqui em Performance, ele detecta aqui o hardware do aparelho e fica em low. Vamos tentar aqui o máximo, que não é ainda, que em outros jogos tem uma posição ainda acima, ele está intermediário. Vamos aplicar aqui. Agora eu reiniciei o jogo com a qualidade máxima de gráficos e alguns detalhes já podem ser bem notados aqui. Por exemplo, aqui nós já vemos as faíscas, né, da iluminação, alguns pingos de água na tela. Então aqui nós já aumentamos e bem a qualidade. Até aqui quando nós passamos, ó, tá escorrendo água na tela aqui. Então ele já melhorou bastante aí a qualidade gráfica. E vocês podem notar que ele consegue rodar facilmente, sem travar nem nada. Para outros gráficos aqui vocês podem ver o zumbi. Então, ele se saiu muito bem aqui no jogo. No quesito software, nós vamos olhar aqui, ele está rodando o Android 4.2.2, ou seja, ele não roda ainda o 4.4 Jelly Beans. E, segundo a Sony, ele vai ser atualizado, só não sabemos quando, infelizmente. Ele tem a interface padrão aí da Sony, que você pode aqui configurar as telas, né, principais. Você pode colocar diretamente aqui os widgets, os aplicativos, trocar o papel de parede. Você pode mudar também o tema. Ele tem alguns temas pré-instalado e assim por diante. De aplicativos nativos, a Sony também tem uma boa suíte de aplicativos. Temos o aplicativo Walkman, que tem aqui, interessante, eu gosto dele, além de ter um equalizador completo, que nós podemos ver aqui, tem o Clear Audio, mas nós podemos ir no manual, né, que vocês têm aqui a identificação toda, né, através do equalizador. Vamos tocar. Os alto-falantes ficam aqui e aqui. E vocês podem notar que o quê? Que ele muda a cor do player de acordo com a capa da música aqui. No caso, por exemplo, eu estou com um disco do Rainbow, que a cor predominante é o laranja. Então ele vai mantendo essa cor, além de tudo isso. Você tem aqui também o aplicativo de vídeo, o álbum, né, de fotografia. E ele faz aqui em forma de mosaico, né, todas as fotografias. Também é sincronizado diretamente, né, com o próprio Picasa, né, isso você escolhe. Você tem também aí o aplicativo de filmes. Ele é capaz de rodar vídeos até em Full HD. Vamos colocar aqui. Esse vídeo está em Full HD.
Vamos ver como é que a qualidade de imagem dele. Aqui um trailer de um filme que já veio salvo, também está em Full HD. Então ele consegue fazer toda essa gravação aí de vídeos perfeitamente. A câmera dele é uma câmera de 8 megapixels, que é uma boa câmera aí para um aparelho intermediário. Ela tem aí várias funções, né, como detector de face, de sorriso, função HDR, panoramas e outras. Vamos abrir aqui o software. Para isso, basta apertar aqui o botão de câmera, né? Aqui o botão, a interface da câmera. Você tem aqui então os modos. Se for aqui em configuração, então tem todos os modos que a câmera utiliza, né? O máximo resolução, modo retrato, disparador automático, flash, guia de voz, autorretrato, detecção de sorrisos, modo de foco, HDR. Você tem alguns controles como o ISO também, o automático. Você tem aqui de 200 até 1600, né? Uma faixa curta aí, mas já dá para quem gosta de fotos de configurações manuais, é o suficiente. Você tem a geomarcação e outras coisas, o som da câmera, etc. A câmera frontal dele é uma câmera de VGA, então não é muito boa para os selfies. Pensando nisso, a Sony trouxe uma característica bem interessante, que é o modo retrato. Você põe aqui em configurações, aqui já está o modo retrato ligado. Depois você vai em configurações, tem o guia de voz autorretrato. Você vai tirar retratos com a câmera traseira. Ele é um guia, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Daí você põe aqui, você tem a opção de você somente um par ou um par próximo. Vou colocar aqui somente eu, iniciar. Ele faz um desenho aqui do que seria um rosto. Daí você basta virar. Basta virar aí a câmera. Vamos. Que tipo de foto devo tirar? Por favor, vire seu telefone para que a lente aponte para você. Perfeito. 1, 2, 3, diga X. Daí ele tira a foto. Vamos ver como é que ficou a foto aqui, ó. Então você tira a foto aqui justamente com a câmera traseira. Então é bem legal aí para quem gosta de tirar selfies. É um guia automático para tirar fotos. E ele tem, como vocês podem ver, um modo que se chama modo retrato, que dá uma melhorada aí na pele, né? Vai melhorar para quem é uma edição rápida assim, automática. Na hora de gravar vídeos, ele grava vídeos em Full HD. O interessante que todos os aparelhos da Sony têm é que você não precisa de um botão para escolher entre câmera e vídeo. Ou você tira a foto automática, ou você aperta aqui, ele já começa a gravar. E os vídeos são em Full HD. Então, pessoal, é isso aí. Esse aqui é o Xperia C, um aparelho intermediário que custa aí abaixo da casa dos R$1.000, mas que tem como grande característica a tela grande, que é uma tela de 5 polegadas, e ele não faz feio frente à concorrência aí, diga-se o Moto G ou mesmo o LG G2 Mini e outros aparelhos aí nessa faixa de preço, que ele possui ali um desempenho semelhante ao Xperia C, mas não possui uma tela tão grande de 5 polegadas aí. Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Assinem nosso canal aí, porque sempre que tivermos novos vídeos, vocês serão avisados diretamente nas suas caixas de e-mail. É isso aí e até a próxima.